Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o tema 3, que é racionalização, métodos e ferramentas de gestão da nossa disciplina de gestão de processos. Os meus contatos eles permanecem os mesmos e nós vamos agora falar de alguns métodos e ferramentas de gestão. Primeiro a gente precisa entender que grande parte das empresas elas têm problemas, obviamente, e elas querem solucionar esses problemas, sejam eles administrativos, sejam eles industriais, sejam eles na área de gestão de pessoas. As empresas elas querem solucionar os seus problemas. E aí, geralmente, por conta do fraco desempenho dos seus processos. E nós vamos entender aqui nessa aula alguns métodos e algumas ferramentas de gestão que vão auxiliar as empresas para que elas possam melhorar o seu desempenho, para que elas possam melhorar os seus processos. Então, o que a gente tem que entender, e alguns pontos que nós devemos entender como profissionais aí da área administrativa, nós devemos entender que não basta a gente só conhecer as ferramentas, a gente tem que saber interpretar e quando que nós devemos usar cada ferramenta. Então, nós vamos ver alguns métodos aqui, nós vamos ver alguns diagramas, nós vamos ver alguns conceitos que vão auxiliar as empresas a melhorarem o seu desempenho ou os seus processos, tá? Ishikawa, ele afirma, ou ele afirmou, no caso, que 65% a 80% dos problemas nas organizações está ligado à área da gestão, está ligado ao seu corpo de gestão, né? A sua gerência. E aí, nem tão grande parte a responsabilidade é dos seus gerenciados. Mas aí você deve pensar, poxa, então a gerência que tem que solucionar os problemas. Não é bem assim. Nós, como futuros profissionais, seja auxiliar, seja técnico, seja analista, seja sênior, seja pleno, nós devemos conhecer e interpretar os dados, porque a gerência vai precisar de nós para que nós possamos definir muito bem os processos ou utilizar alguma ferramenta para melhorar os processos da organização, tá? E aí, a gente também tem que entender que cada ferramenta que nós vamos falar aqui, ela pode ser utilizada para a empresa conforme ela necessita. Então, cada empresa tem a sua cultura, cada empresa tem os seus problemas, as suas dificuldades. Então, as ferramentas, ela vai depender do modo com que cada empresa trabalha, conforme a cultura de cada empresa, tá? E esses resultados, eles não são tão duradouros. Então, implantei um diagrama aqui de Ishikawa, implantei um diagrama aqui de Pareto, vou ficar livre agora, não vou implantar mais nenhum processo de melhoria na minha empresa. Estou tranquilo? Não. Nós devemos, a empresa, as organizações, devem sempre buscar os seus resultados, sempre melhorar os processos, sempre aplicar os seus diagramas, as suas ferramentas de melhoria e de qualidade, porque esses processos não são tão duradouros. Então, as empresas precisam constantemente trabalhar no seu processo de melhoria. Tudo bem, vamos entender tudo isso falando de cada um dos métodos ou da grande maioria das ferramentas de gestão. Nós temos aqui algumas das principais ferramentas de gestão que podem contribuir para o bom andamento da empresa, para um bom andamento da área administrativa ou de qualquer área de uma empresa. Então, quais são essas principais ferramentas? Primeiro aqui nós temos as ferramentas que servem para identificar processos problemáticos. Então, nós temos aqui o Brainstorm, nós temos o TNG, que é a técnica nominal de grupo, nós temos a matriz de priorização, nós temos
o ciclo PDCA, que nós vamos falar aqui nesta aula. Nós temos o diagrama de Pareto, que também vamos falar nessa aula, tá? Nós vamos entender um pouquinho dessas técnicas aí. E essas 5 técnicas, elas servem para identificar processos problemáticos. Então, brainstorm é uma chuva de pensamentos, uma chuva de ideias que as pessoas se reúnem para identificar algum problema, tá? Então, a gente entende aí alguns desses processos. Outro é o histograma e a estratificação. Nós vamos falar dessas 2 ferramentas aqui na aula. E essas 2 ferramentas, elas servem para identificar as características dos problemas. Então, essas 2 ferramentas vai conseguir identificar quais são as características de cada problema que está acontecendo dentro da empresa. Nós temos também outras ferramentas que vão servir para analisar as causas de um problema, e aí essas ferramentas aqui, como o diagrama de Chikawa, que é ou de causa-efeito, e o diagrama de dispersão, irão auxiliar as empresas a encontrarem a causa de um problema. Então, são ferramentas mais profundas para identificar a causa exata de determinado problema que esteja acontecendo na organização, tá? E por último, eu separei aqui para a gente ver a planilha 5W2H, que também nós vamos falar aqui na aula, que serve para planejar e desdobrar projetos, que são 5 perguntinhas aí que nós devemos fazer em determinado projeto, em determinada situação. Muito bem, eu coloquei aqui as principais ferramentas de gestão e aí nós vamos ver algumas das principais aqui nesta aula, tá? Para nós entendermos alguns métodos aqui. Primeiro, o ciclo PDCA, que foi desenvolvido ali por Deming, William Edward Deming. Ele foi um dos best-sellers ali com relação à gestão da qualidade e ele criou esse ciclo PDCA. E o que é esse ciclo PDCA? Tem aqui a imagem e vocês vão entender que são as abreviações das palavras em inglês, tá? O P aqui, ele é o plan, que é o planejar, e nós temos o D, que é o do, que é o fazer. Nós temos o C, que é o check, que é o checar. E nós temos o A, que é o action, que é o agir. Então, esse ciclo de planejar, fazer, checar e agir vai ajudar as empresas a se organizarem melhor, a descobrirem alguns problemas, a melhorar os seus processos. Então, explicando rapidamente aqui o que é o ciclo PDCA, nós vemos que, primeiro, nós temos o processo de planejar, ou seja, eu vou aplicar esse ciclo PDCA em determinada área, ali vou aplicar na área administrativa. O que está acontecendo na minha área administrativa? Eu vou identificar alguns problemas aqui. Então, primeiro, eu vou aplicar o ciclo PDCA. Vamos iniciar o processo do ciclo PDCA. O primeiro ponto é o planejar, ou seja, eu vou localizar os problemas, eu vou estabelecer planos de ação. Então, poxa, aqui na área administrativa nós temos alguns problemas. Eu vou localizar onde são esses problemas e eu vou estabelecer quais são os planos de ação que eu vou ter para melhorar a minha área administrativa da empresa. Depois, eu vou para a parte do fazer. A parte do fazer é executar a execução do plano e colocar o plano em prática. Então, primeiro eu planejei, depois eu venho aqui e executo o plano que eu planejei e coloco em prática. Depois eu vou para a parte do checar. Eu já estou fazendo o meu plano, ele já está em prática, mas eu vou fazer uma checagem para ver se está ocorrendo tudo bem. Então, eu vou verificar o atingimento de metas, eu vou acompanhar os indicadores do que está acontecendo, do que eu estou executando para a melhoria da minha área administrativa. E por último, é o agir, tá? Que é o action, que é a ação corretiva no insucesso, ou seja, eu fui ali na área administrativa, eu localizei os problemas,
agora eu estabeleci os planos, eu comecei a executar as ações, poxa, de repente o meu problema ali é a área administrativa, onde as pessoas não estão planilhando o que elas fizeram durante o seu dia de trabalho, porque quando elas planilham, nós conseguimos identificar o que é preciso fazer na área administrativa. Poxa, eu estou vendo que as pessoas estão deixando de fazer o seu trabalho. Então, eu localizei o problema. Eu comecei a estabelecer um plano de ação para ver o que eu podia fazer. Eu executei o plano, coloquei em prática ali. Então, eu fiz de certa forma, eu fiz um acompanhamento do serviço das pessoas na área administrativa e depois eu fiz uma checagem. Poxa, deixa eu checar aqui para ver se o meu acompanhamento está tendo resultado. Poxa, está tendo resultado. As pessoas começaram a planilhar o que elas estão fazendo durante o dia na área administrativa. E por último, eu faço ação corretiva do insucesso, ou seja, eu começo a agir, eu começo a padronizar e treinar no sucesso, ou seja, achei o problema, vi que as pessoas não estão planilhando o seu trabalho, não estão anotando o que elas estão fazendo, eu executei meu plano de ação que foi fazer um acompanhamento do trabalho delas, eu fiz uma constante checagem para ver se todos estavam fazendo planilhando o seu trabalho, colocando ali o que estavam fazendo durante o dia e eu fiz a ação corretiva que foi eliminar a falta de anotações do trabalho das pessoas. Um exemplo só para a gente entender como que é utilizar a ferramenta do ciclo PDCA, tá? E aí nós temos uma outra ferramenta que é uma das bem utilizadas aí, que é o diagrama de Pareto, tá? O diagrama de Pareto ele é utilizado para mostrar a ação do princípio e também são dados, os dados são colocados de tal forma que poucos fatores que causam a maioria dos problemas podem ser observados. E ele trabalha muito com a situação do 80-20, ou seja, o gráfico de Pareto é utilizado na gestão de processos para apontar que 20% dos processos ruins tomam 80% das atividades dos recursos, tá? Nós vamos ver aqui, para montar o diagrama de Pareto, nós podemos utilizar o brainstorm e podemos utilizar dados coletados através de planilhas. Ou seja, eu faço um brainstorm, que é uma chuva de ideias, onde as pessoas vão colocar ali as ideias que elas têm, e eu coloco no diagrama de Pareto, eu coloco, pego ali ou a coletagem de dados através de planilhas e coloco no diagrama de Pareto. Tá, falando um pouquinho dessa parte teórica, mas eu quero dar exemplos. Eu acho que não tem nada melhor do que nós darmos exemplos para nós entendermos as ferramentas. E eu gosto de dar exemplos básicos, porque aí nós conseguimos entender como que ele funciona nas empresas. Então, o diagrama de Pareto, ele trabalha, o cerne do diagrama aqui, é onde ele é utilizado na gestão de processos para apontar que 20% dos processos ruins, eles tomam 80% da atividade dos recursos. Ou seja, quando os processos ruins da empresa, 20% dos processos ruins das empresas acontecem, eles vão tomar 80% dos recursos das atividades. Eu quero dar aqui dois exemplos. Primeiro, é um exemplo mais do dia a dia. Digamos que você tenha um problema na sua casa de energia, onde a conta de energia está vindo altíssima. E aí você vai fazer o diagrama de Pareto, tá? Nessa questão. Então você vai fazer um levantamento aí do que está acontecendo na sua casa. Poxa, o que eu utilizo na minha casa? Eu sei que eu utilizo o computador, eu carrego meu celular, eu deixo as luzes acesas para fazer alguma coisa na casa durante a noite. Eu também utilizo a máquina de lavar para lavar roupa e eu também
tomo banho. E aí eu faço esse levantamento. E aí, durante esse levantamento, eu identifico que o banho ele está consumindo a maior parte da minha energia. Ou seja, eu uso muito o computador, eu uso muito carregar o celular, eu uso muito a máquina de lavar, mas o banho eu tomo aí 2 vezes ao dia, mas eu não uso tanto quanto eu, sei lá, lavo uma roupa, carrego o celular, mas ele toma maior parte do meu consumo de energia, porque ele é o que tem a resistência ali e gasta mais tempo, porque eu deixo ele mais quente e tomo banho no quente ali, no quente, e eu consumo só 20% da minha energia, mas esses 20% é o que vai gastar mais a energia. Ou seja, com o diagrama de Pareto, você consegue perceber que 20% dos processos ruins, nesse caso o processo ruim é o chuveiro ligado, ele vai tomar 20% das atividades dos seus recursos, ou seja, o banho, que é 20% de tudo aquilo que eu gasto, ele vai trazer um volume maior da minha conta de energia, porque ele consome mais energia, e ele vai tomar 80% das atividades. É mais ou menos isso, tá? Pensando em um processo de gestão, como um segundo exemplo, digamos que nós temos um problema aí na área de RH e eu sei que as contratações não estão sendo feitas porque os trabalhadores eles estão chegando meia hora atrasado todos os dias. Ou seja, 20%, por exemplo, do tempo que eles perdem durante o dia traz 80% de recursos ruins, de atividades ruins. Eu não consigo fechar 80% das minhas vagas porque 20% do meu tempo ele está sendo jogado fora por conta de atrasos, sendo que esses 30 minutinhos de atraso, esses 20% do meu tempo, eu poderia fechar as vagas porque é um horário onde as pessoas estão mais propícias a atender o telefone, estão mais propícias a responder e-mails, ou seja, é mais ou menos um exemplo, tá? Então, o diagrama de Pareto é essa situação de que 20% dos processos ruins tomam 80% das atividades dos recursos, tá? E aí, no diagrama de Pareto, é utilizado esse gráfico aqui para mostrar essas situações. Então, quando nós temos diagrama de Pareto, geralmente vocês vão ver esse gráfico aqui, né? Eu dei o exemplo do chuveiro, eu dei o exemplo da área de RH, e se eu fosse colocar no diagrama de Pareto, eu ia usar um gráfico mais ou menos nesse sentido aqui, tá? Que as falhas que acontecem e eu tenho os resultados de medição, para a gente entender mais uma vez. Então, nós temos aqui um diagrama, que é esse aqui. E aí, eu tenho, digamos que eu tenho muitas ocorrências, eu trabalho com carros, e eu tenho muitas ocorrências do carro que está dando problema para a empresa. Está dando problema por quê? Eu vou levantar as causas que estão trazendo falhas para os automóveis que eu vendo. Então, quais são as causas de falhas? Poxa, falta de lubrificação, o lubrificante em excesso, sujeira excessiva, lubrificação incorreta e assim por diante. Eu faço uma lista das causas das falhas, tá? E aqui eu tenho a quantidade de ocorrências que eu tive com relação a cada item. Então, eu tive 985 ocorrências por falta de lubrificação. E aqui eu tenho o total final, que é o total das ocorrências. E eu jogo isso para o meu diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto vai me mostrar que a falta de lubrificação ela tem um número muito alto, né? Um número alto, digamos assim, e é colocado aqui uma linha traçada para verificar a porcentagem da minha situação, do meu problema. Então, o diagrama de Pareto ele é mais colocado em gráficos nessa modalidade, tá? E aí, nós temos o histograma. O que é um histograma? Ele trata de métodos mais comuns
de apresentação de dados. Então, conforme vocês estão vendo aqui, o histograma ele vai trazer ali a apresentação dos meus dados numéricos. Então, se eu tenho um determinado número, vamos supor, falando da área de RH, número de absenteísmo e rotatividade. Absenteísmo a gente sabe que é a entrega de atestados, pessoas faltando na empresa, e rotatividade são as demissões. E aí eu vou colocar tudo isso no meu histograma. Então, é um método comum de apresentação de dados numéricos. Eu vou colocar ali a quantidade de absenteísmo, a quantidade de faltas, de rotatividade, de demissões, no meu histograma. Eu vou apresentar os meus dados numéricos no meu histograma e o histograma ele é baseado sempre em gráficos desse tipo que eu estou mostrando para vocês, tá? São as colunas aí e vocês estão vendo a representação de dados numéricos através dessas colunas. Isso é um histograma que as empresas utilizam para fazer a mensuração dos seus números aí. E eu dei exemplo do RH, que poderia utilizar um histograma para verificar a quantidade de entrega de atestados, a quantidade de absenteísmo, a quantidade de rotatividade de demissões, ok? Nós temos também a estratificação. Essa é uma ferramenta aí, de gestão de processos que vai ter a função de analisar os dados para buscar oportunidades de melhoria. E quando nós vamos utilizar a estratificação, é quando nós fazemos a seguinte pergunta: existem dúvidas quanto à qualidade dos dados levantados? Poxa, a gente viu no gráfico anterior, no histograma, que não tem tantas demissões assim, não tem tantas entregas de atestado. Poxa, então vamos fazer uma estratificação desses números, desses dados que nós levantamos. Então, nós sempre vamos fazer essa pergunta: tem dúvida com relação à qualidade dos dados que eu levantei? Tem dúvidas? Então, vamos fazer uma estratificação. Para a gente entender melhor, nós vamos entender como que nós construímos uma estratificação. Primeiro, é pesquisar as causas de falhas de um processo e rever todas as variáveis. Então, eu vou fazer uma pesquisa do que ocasionaram as falhas com relação às anotações que eu fiz no número de demissões na minha empresa. Então, eu vou fazer uma pesquisa aí do que ocasionou essas falhas. Depois, eu vou prever aí quais fatores podem controlar as mudanças nos respectivos comportamentos estatísticos. Eu vou verificar aí quais são os fatores que vão controlar essas mudanças dos dados que eu inseri na minha planilha. Eu vou preparar uma lista de verificação para a coleta de dados. Depois, eu vou colocar os resultados para eles serem tratados estatisticamente, tá? E aí, eu vou fazer e montar os histogramas para cada grupo. Então, veja que para eu utilizar a estratificação é quando eu tenho dúvida da qualidade dos dados que eu levantei. Poxa, surgiu dúvida na minha área de vendas de quanto que eu vendi. Vamos fazer uma estratificação? Tá? Vamos fazer uma estratificação. Então, nós vamos pesquisar quais são as causas, quais são as falhas. Eu vou fazer uma lista de verificação ali da minha área de vendas, o que deixaram de colocar como vendido. Eu vou verificar estatisticamente quais foram os resultados e aí eu vou montar um histograma para cada grupo. Poxa, a minha área de vendas, a minha equipe ali da Zona Sul. Então, a minha equipe da Zona Sul, eu vou fazer um histograma para ver como que eles venderam, a quantidade que eles venderam. Depois, eu vou fazer um histograma com a minha equipe da Zona Norte. Então, eu vou fazer o histograma, vou colocar os dados ali do que eles venderam. Então, veja que a estratificação, ela vai trazer ali um parâmetro para nós identificarmos se o nosso processo está errado, se tem dúvida na qualidade dos dados que nós levantamos, tá? Outra questão,
E aí é das questões ou das ferramentas de gestão mais utilizadas pelas empresas, que é o diagrama de Ishikawa ou o diagrama de causa e efeito, tá? Esse diagrama é conhecido como espinha de peixe também, vocês vão entender aqui por que ele é conhecido por espinha de peixe, tá? E como eu falei, é uma das ferramentas mais utilizadas pelas empresas em todo o mundo. Ela foi criada para identificar as causas dos problemas no processo de produção, tá? De um produto. Então, poxa, estou fabricando um produto. Quais são as causas de problemas? Poxa, eu fiz um produto e ele está me dando problemas. Ele está saindo errado da minha linha de produção, está saindo com defeito, está saindo com rebarba. Então, vamos montar um diagrama de Ishikawa aqui, de causa e efeito, para identificar qual é a causa do meu produto estar saindo com defeito. Nós vamos entender melhor aqui, tá? E aí, Ishikawa, que criou essa técnica, ele baseou essa técnica aí, esse diagrama, em 6 M's, tá? Ou seja, as causas dos problemas, elas poderiam ser provenientes aí de 6 M's. Quais são esses 6 M's? O primeiro é a mão de obra. Então, a mão de obra é toda a causa que envolve uma atitude do colaborador. Então, é relacionado aos colaboradores. Depois nós temos o M de material, que é toda a causa que envolve o material que estava sendo utilizado em determinada atividade. Poxa, estou fabricando canetas. Poxa, qual é o material utilizado para fabricar a caneta? Depois nós temos o meio ambiente, que está relacionado ao meio ambiente em si, que é a questão do calor, da poeira, da poluição, e o meio ambiente que está relacionado ao ambiente de trabalho, seja um espaço, seja a falta do espaço no ambiente de trabalho, seja um layout, ou seja o dimensionamento inadequado de algum equipamento, tá? Então, nós temos aqui já os 3 M's que eu falei. São 6. O quarto é o método. Então, toda causa envolve o método que estava sendo executado o trabalho. E nós temos o quinto, que é a máquina, que é toda a causa envolvendo os aparelhos que estão sendo operados, tá? E o sexto e último é a medida. Toda a causa que envolve uma medida tomada anteriormente para modificar o processo. Então, notem que nós temos aqui a mão de obra, as medidas, o meio ambiente, os métodos, a maneira e as máquinas. E nós temos o efeito aqui, que é o problema. Nós colocamos o problema como ideia central e nós temos as causas aqui, tá? Quais foram as causas que originaram esse problema? E aí, Ishikawa, ele coloca 6 métodos parecidos aqui como uma espinha de peixe. Vamos entender melhor aqui com exemplo a respeito desse método. Então, nós temos aqui o método de Ishikawa. Então, notem que na cabeça do peixe aqui, nós temos o problema como ideia central. Poxa, eu tenho um problema ali na minha empresa e eu quero achar as causas desse problema. Então, quais são os métodos utilizados? Nós temos aqui o método, nós temos o meio ambiente, a medida, o material, a mão de obra e a máquina. Então, vamos lá. Vamos colocar exemplos aqui. Eu quero começar com um exemplo básico para a gente entender e eu vou usar o exemplo que nós falamos no começo da aula do problema com a energia elétrica que nós temos, que está gastando demais, e eu vou tentar identificar quais são as causas. Então, qual é a minha causa, qual é o meu problema central? Qual é o meu efeito aqui? O meu problema é o consumo de energia. Na minha casa, eu estou consumindo muita energia. Por que eu estou consumindo muita energia? Então, eu vou levantar os 6 M's aqui. Primeiro, o meio ambiente.
Lembra que eu falei que o meio ambiente ele pode ser o meio ambiente em si, a poluição, o ar, ou pode ser o local de trabalho. Como nós estamos usando o exemplo de energia elétrica, vamos supor que você vai fazer esse levantamento na sua casa. Poxa, estou gastando muita energia elétrica. Então, o primeiro que eu vou colocar aqui é o meio ambiente. Então, eu vou colocar, poxa, em qual área, em qual época do ano eu estou? Estou no inverno? No verão? Poxa, estou no inverno. Vamos supor que esteja no inverno. O meio ambiente pode ser relacionado, então, ao local. Então, eu vou fazer um levantamento dos cômodos que eu estou gastando mais energia. Poxa, no quarto não estou gastando tanta energia. Na sala, também não. Na cozinha, também não. No banheiro, poxa, no banheiro eu estou gastando bastante energia porque o meu parente ele está demorando muito mais tempo do que ele demorava porque está no inverno e ele está ficando muito mais tempo no chuveiro, deixando muito mais quente o chuveiro. Poxa, então aqui eu já achei uma causa. O meio ambiente relacionado ao inverno e relacionado ao cômodo da minha casa, onde está gastando mais energia. A outra situação é o método, ou seja, quais são os métodos que eu estou utilizando para mim gastar energia. E aí eu vou colocar aqui, poxa, esse método, essa causa aqui é porque eu não estou me atentando ao tempo que eu fico no chuveiro. Ou o meu parente não está atentando ao tempo que ele fica no chuveiro. Os materiais, quais são os materiais utilizados? Poxa, eu consegui identificar que a causa ali o meio ambiente, é o banheiro. Qual é o material utilizado que eu estou gastando mais energia? O chuveiro. Depois a medida. Quais são as medidas a serem tomadas? O que eu estou fazendo? Poxa, eu estou demorando mais tempo. Essa é uma outra causa. A máquina. Poxa, qual é o equipamento que eu estou gastando? Também é o chuveiro. E a mão de obra. Poxa, qual é a mão de obra que eu estou utilizando aqui no meu banheiro para me gastar tanto? Então, basicamente, vocês estão vendo que o diagrama de Ishikawa, ele vai trazer a causa e o efeito. Poxa, qual é o problema central? O meu problema central é que eu estou consumindo muita energia na minha casa. Então, eu tenho os 6 métodos aqui, os 6 M's. Eu vou fazer um levantamento do meio ambiente, do método, do material, da máquina, da medida, da mão de obra, até eu identificar as causas e por que eu estou gastando tanta energia. E eu consegui verificar as causas e eu extraí de que o problema central está no meu banheiro, está no chuveiro, está porque eu estou ficando mais tempo no chuveiro, ou meu parente está ficando mais tempo no chuveiro, e então eu consegui identificar o meu problema central. Eu identifiquei que é no banheiro que eu estou gastando mais energia e por isso que a energia aumentou. Tá? É um exemplo para a gente entender como que funciona o diagrama de Ishikawa. E aqui a gente pode utilizar para as empresas. Poxa, na minha área de fabricação, os meus produtos estão sempre vindo com defeito. Poxa, o problema, o produto está com defeito. Por que ele está com defeito? E aí eu faço o levantamento desses 6 M's. O meio ambiente, poxa, qual o ambiente que está sendo produzido o meu produto? Poxa, no setor de produção ali da área específica que fabrica o meu produto. Poxa, o meu produto é uma caneta. Poxa, uma caneta? Então, ali no setor de canetas, eu estou tendo problemas. E aí eu faço o levantamento conforme eu expliquei. Faço o levantamento dos métodos que são utilizados para fazer a caneta, qual material estou utilizando para fazer a caneta, a minha mão de obra, quais são as pessoas que estão fazendo a caneta e a minha máquina. Por que eu estou tendo esse problema de defeito com a minha caneta? Poxa, eu identifiquei que a minha máquina, ela sempre está sendo feita a manutenção nela porque ela está tendo problemas. Então, eu identifiquei o meu maior problema aqui
com as canetas, que é por conta da máquina. Então, o diagrama de Ishikawa, ele é mais voltado para causa e efeito, para identificar os problemas da organização. E aí depois eu tenho o diagrama de dispersão, e esse diagrama ele é um gráfico onde pontos no espaço cartesiano x e y são usados para representar simultaneamente os valores de duas variáveis. Ou seja, o gráfico de dispersão, ele nada mais vai mostrar em qual determinado tempo eu estou gastando mais, eu estou tendo mais problemas. Conforme vocês estão vendo esse gráfico aí, é um gráfico, um diagrama de dispersão. Poxa, em qual ponto eu tive uma maior dispersão, eu tive uma maior situação negativa ou uma situação positiva, por exemplo. Vamos supor que lá na minha fabricação de canetas, eu identifiquei que no mês de junho eu tenho um maior problema que é sempre no mês de junho. Por quê? Porque é o inverno e minha máquina ela acaba ficando com problemas maiores por conta do inverno. Então, eu consegui identificar no meu diagrama de dispersão que o meu fluxo maior está na área no mês de junho, meu fluxo maior de problemas. Então, o diagrama de dispersão vai nos mostrar isso, tá? Como eu falei, o diagrama de dispersão, nós podemos ver onde os problemas se originam e se concentram. Então, como eu falei, vamos supor que os meus problemas eles vão se concentrar no mês de junho, como eu expliquei da fabricação de caneta e os problemas da minha máquina, tá? Como vocês estão vendo aí. Muito bem, pessoal. Outra ferramenta, e a última ferramenta que nós vamos falar aqui, é essa ferramenta que é o 5W e 2Hs. Na verdade, essa ferramenta, esse método, ele é utilizado para vários processos. Nós podemos utilizar essa ferramenta até para situações pessoais nossas, tá? E ela pode ser utilizada em grandes empresas, em setores e também na nossa vida pessoal, tá? Nesse método, nós vamos utilizar aqui 7 perguntas que vão nos auxiliar a identificar algum problema ou resolver algum problema. Então, essa ferramenta ela é o 5W e o 2H, ou o método 5W e 2H. O que são 2Hs? O que são isso aqui? São perguntas em inglês, tá? Que nós fazemos, esse método aqui, para que a gente possa identificar algum problema. Então, vamos entender de onde vem esses 5Hs aqui. Os 5Hs vêm do who, what, why, when, where, e depois nós temos os 2Hs, que é o how e o how much, tá? Que, traduzindo aí para o português, é quem, o que, por quê, quando, onde, como e quanto. Tá? Então, essas 7 questões, se elas forem respondidas, elas vão nos auxiliar a tirar muitas dúvidas que nós temos ou também vão nos auxiliar nas atividades do dia a dia. Então, as empresas elas utilizam essa ferramenta para tirar as dúvidas que elas têm. Então, um exemplo prático nosso, pessoal. Digamos que você tem dúvidas do curso que você quer fazer ou do curso que você vai fazer. E você utiliza essa ferramenta. Então, digamos que você vai utilizar e quer fazer um curso, por exemplo. Aí você fala, poxa, eu vou usar esse método aqui. Primeiro, você vai fazer 5 perguntas aqui dos 5 porquês aqui, tá? Ou dos 5 Ws, na verdade. Então, você vai colocar aqui, primeiro, quem? Quem vai fazer o curso? Você. O que você vai fazer? Qual o curso que você vai fazer? Poxa, vou fazer o curso de técnico em administração. Tá. Por que você vai fazer o curso técnico em administração? Poxa, eu vou fazer o curso técnico em administração porque é uma área que tem bastante oportunidade de emprego. Quando você vai fazer esse curso? Poxa, eu vou fazer o curso
quando abrir inscrições, que vai ser no próximo mês. Ok, onde você vai fazer esse curso? Poxa, eu vou fazer lá na escola técnica essa. Ok, como você vai fazer esse curso? Poxa, eu vou fazer no horário da manhã, vou fazer no horário da noite. Eu vou separar esse tempo aqui para me estudar. E quanto que isso vai te custar? Poxa, isso vai me custar tanto do meu orçamento. Então notem que essa ferramenta, ela nos auxiliam a entendermos as dúvidas ou simplesmente desaparecer as dúvidas que nós temos. Poxa, de repente eu tinha dúvida por que eu ia fazer o curso técnico em administração, eu tinha dúvida por que ou quando que eu iria fazer o curso, como que eu iria fazer. Então, respondendo essas perguntas, nós conseguimos melhorar o nosso desempenho, e as organizações elas utilizam muito isso, tá? Que fazemos a pergunta aí: quem, o que, por quê, quando, onde, como e quanto. E aí você pode aplicar isso na sua vida pessoal, na sua área profissional, na sua área organizacional, na sua carreira, enfim, esse método ele é bastante utilizado, ok? Bom, eu expliquei para vocês aí algumas ferramentas do processo de gestão. São várias ferramentas, tá? Mas eu tentei aí resumir cada uma delas para vocês. Agora vocês farão a atividade para mim e quais serão as questões? A primeira questão é: explique o que é o diagrama de Pareto. Depois explique o que é um histograma. A questão 3, explique o que é a estratificação. A questão 4, explique o que é o diagrama de Ishikawa. E a questão 5, explique o que é o diagrama de dispersão. Eu expliquei cada um deles, lembrando que esses métodos, essas ferramentas, servem para auxiliar as empresas a diminuir os seus problemas ou as suas falhas, seja num processo de gestão de pessoas, no processo de gestão ou de fabricação de um produto, seja nos processos do dia a dia da empresa. Lembrando que nós podemos utilizar esses métodos, esses diagramas em nossas vidas pessoais ou nas nossas áreas profissionais, ok? Eu agradeço e espero que vocês possam fazer a atividade aí, tá bom? Até mais, pessoal! Tchau, tchau!